Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Andy Medrado com um novo vídeo da série Falando de Deus. E hoje eu quero falar sobre a importância da oração em nossas vidas. E para falar sobre oração, eu gostaria de falar sobre o rei Ezequias. O nome Ezequias quer dizer Deus é minha força. Ezequias viveu no século 9 a.C. É interessante dizer que o nome de Ezequias queria dizer Deus é minha força porque o pai dele foi um rei ímpio. O nome do pai dele era Acás. E Ezequias ele cresceu num lar ímpio. Seu pai era ateu e foi um rei extremamente cruel. E na época do reinado do rei Acás, existiu muita idolatria. Mas com Ezequias foi diferente. Ele confiava em Deus, seguia os mandamentos, ele fez uma reforma religiosa na igreja, porque naquela época, como eu disse, o povo era extremamente idólatra. E eu gostaria de usar o texto base em 2 Reis, capítulo 18. 2 Reis, capítulo 18. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi seu pai. Aqui estamos falando de linhagem de Davi. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera. Porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Até aqui. É interessante ver que, embora Ezequias tivesse um pai ímpio, ele era um rei que honrava Deus, confiava em Deus e Deus o prosperou. Vamos pular aqui para 2 Reis 20, 2 Reis 20, para dar continuação ao estudo. Então nós vamos ler do versículo 1 ao 11. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curei ao terceiro dia, eis que eu te curarei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e essa cidade, e defenderei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figo. Tomaram-na e puseram sobre a úlcera, e ele se recuperou. Ezequias disse a Isaías:
Qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías, ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus ou os retrocederá? Então disse Isaías: é fácil que a sombra adiante 10 graus, tal porém não aconteça antes, retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Ou seja, Isaías pede uma prova de que ele ia ser curado. E o profeta diz que Deus iria adiantar, ele fala aqui, ó. Então o profeta Isaías, ele clama ao Senhor. E aqui diz que ele fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol. Porque adiantar era muito mais fácil, mas retroceder então, era muito difícil. Então essa foi a prova que ele recebeu de que ele ia ser curado. E eu fico vendo aqui que Ezequias foi um rei que agradou muito, muito a Deus. E Deus o usou para restaurar a sua casa. É interessante porque quando nós fazemos coisas que agradam a Deus, Deus começa a nos usar em sua obra para falarmos com uma pessoa. De repente essa pessoa está extremamente doente ou precisando de aconselhamento. Deus começa a nos usar na vida de pessoas que a gente não tem a menor ideia. E Ezequias foi uma dessas pessoas que Deus usou. O povo já não mais cultuava o Deus de Israel e Ezequias os ajudou a voltar a cultuar. O povo já não mais adorava a Deus, voltou a adorar a Deus. O povo já não mais celebrava Páscoa, voltou a celebrar a Páscoa. Enfim, Ezequias fez uma grande reforma religiosa em Judá e isso agradou intensamente o coração do Senhor. Muitas vezes o Senhor nos toca no coração para nós fazermos algo em prol da sua obra. E às vezes a gente endurece o nosso coração e não fazemos de acordo com aquilo que Ele quer. Muitas vezes nós não priorizamos a obra do Senhor, mas o Senhor se agrada quando um servo dele prioriza a sua obra. Ezequias priorizava o reino dos céus, priorizava a obra de Deus. Então, passa-se o tempo e Ezequias fica doente de uma enfermidade grave. Deus então envia o profeta Isaías. E então o profeta vai fazer uma visita a Ezequias. E eu creio que Ezequias levou ali um choque, né? Porque o profeta vai até lá e diz que ele vai morrer. Eu não creio que ninguém ficaria calmo com uma notícia dessa. Eu acho que se eu recebesse uma notícia dessa, eu ia ficar apavorada, eu ia ficar transtornada. Então, eu creio que não foi fácil para Ezequias. E o rei Ezequias, ele chora, né? Ele chora em desespero e com razão, porque ele começou a reinar com 25 anos, ele era jovem, foi um bom rei. E ele fala, né? Ele usa como argumento, né? Durante a passagem ele fala que ele foi um bom rei, começa a se justificar. E aí ele vira para a parede, né? Ele vira para a parede e chora. E eu creio que quando nós estamos numa situação que nós viramos para a parede e choramos, isso é desespero. E eu fico imaginando como ele não sentiu. Porque quando a gente se vira para a parede para chorar, a gente já está assim nas últimas, já não sabe mais o que fazer da vida da gente, né? Muitas vezes nós somos colocados em situações que nos deixam assim, situações difíceis, situações que nos levam ao desespero. E aí, o que nós fazemos? Nós temos que correr para os braços do Senhor, não é? E tentar mover o coração dele ao nosso favor. Então, a oração dele moveu o coração de Deus.
No versículo 1 fala que Ezequias adoeceu mortalmente. Tudo que acontece há um propósito de Deus para trabalhar em nossas vidas. Eu creio que deve ser a maneira que Deus encontra para fazer com que nós olhemos para aquilo que nós estamos fazendo com a nossa vida, para nós nos analisarmos e olharmos as nossas prioridades. Muitas vezes Deus quer nos usar, mas Ele precisa nos lapidar primeiro. E essas notícias, essas aflições, muitas vezes é a maneira com que Deus usa para nos lapidar. E não é fácil passar pelo vale, andar pelo vale, passar por provações. Mas precisamos entender que muitas vezes o propósito de Deus nisso é nos amadurecer, quebrantar o nosso coração para que nós possamos ficar mais próximos dele. Como é que eu movo o coração de Deus ao meu favor? A primeira coisa que Ezequias faz, ele vira o rosto para a parede e orou ao Senhor. E ele orou, se humilhou, chorou e reconheceu a sua total dependência de Deus. Então, a primeira coisa para mover o coração de Deus é ele mostrar para Ele que Ele é tudo para nós. Ele está acima de tudo. O rei Ezequias, ele poderia até ter se revoltado, né? Brigado com Deus e falado, mas como? Se eu estou fazendo a tua obra, se eu estou fazendo tudo o que você me pede, como que você me dá uma doença disso? Não, mas ao invés disso, o que ele fez? Se humilhou, chorou, clamou e clamou. Um rei se humilhou? Um rei, sim, ele se humilhou, porque ele conhecia o Senhor. Ele sabia que ele podia mover o coração de Deus. Ele podia com a oração dele. Muitas vezes o Senhor fala conosco e Ele pede para nós colocarmos a nossa casa em ordem. Será que nós nos humilhamos? Será que nós oramos e pedimos para o Senhor misericórdia? Ou nós nos revoltamos, fazemos bico e falamos, não quero mais saber desse Deus? Como será? Será que Deus é barganha para nós? Que Ele só serve quando Ele faz aquilo que a gente pede? Ou nós conseguimos entender que Deus muitas vezes não faz o que a gente pede porque não é o melhor para nós? A diferença de Deus e o inimigo é que o inimigo dá o que a gente pede e Deus dá o que a gente precisa. É isso que a gente precisa entender. Quando o nosso coração é humilde, é quebrantado, Deus se move ao nosso favor. Quando nós oramos, choramos, as nossas orações e lágrimas, sim, podem mover o coração de Deus. A oração contínua, ela aumenta a nossa comunhão com Deus e ela nos fortalece. Vocês lembram de Jabes, que eu preguei a outra semana? Que foi a oração mais curta da Bíblia. Ele fala, ó Deus, abençoa-me e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o seu pedido. Isso está em 1 Crônicas 4, versículo 10. Se é tão fácil orar, por que nós não oramos? Por quê? O que acontece conosco? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Em Mateus 6,33. Quando nós estamos com problemas, muitas vezes nós recorremos a um colega de trabalho, ao marido, à mãe, o pai, um amigo. E por que não buscar a face do Senhor? Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. E por que não corremos para os braços dele? Se os ouvidos do Senhor estão abertos ao nosso clamor, então por que não oramos, não clamamos? Muitas vezes o nosso relacionamento com Deus é morno. É morno. E quanto mais buscamos e oramos, mais o nosso coração se quebranta e aquece em relação a Deus. Muitas vezes
Deus em nossa vida é prioridade última. Acordamos, trabalho, família, supermercado, ginástica. À noite, quando a gente já está acabado, exausto e vai dormir, é quando a gente balbucia algumas palavras com Deus. Será que não seria o contrário? Acordar de manhã cedo e já consagrar aquele dia, já falar com o Senhor? Existe uma outra coisa também, que nós não temos o hábito de orar. Não ficamos sem um café, muita gente não fica sem um café por meio-dia, mas não ora, mas fica sem orar. Como é possível vivermos num mundo com tanta tribulação e não usarmos as armas que Deus nos deu, que é a oração? Ezequias alcançou sua vitória e muito mais, porque ele clamou. Deus voltou o tempo para ele, voltou o tempo, isso é sério. Em Jeremias 33:3, veja o que diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Mas como Deus pode anunciar essas coisas grandes e firmes para nós se nós não clamamos, se nós não falamos com Ele? Quando a gente ora para Deus, quase sempre o que Ele quer não é que a gente fique incessantemente pedindo a mesma coisa para Ele. Ele não esqueceu. Ele sabe a hora que Ele tem que dar. E a importância da oração é para que nós nos tornamos mais próximos do Senhor. Porque a partir do momento que você pede alguma coisa para Ele, está registrado ali. E Ele vai te dar aquilo, se aquilo for melhor para você, e se Ele te der, vai ser na hora certa, e não na tua hora. Então precisamos aprender a esperar. Para nós nos lembrarmos que a nossa vitória está em sermos dependentes de Deus, precisamos nos lembrar que a vitória está relacionada com a nossa dependência de Deus. E como sermos dependentes de Deus? Falando com Ele. Você consegue ser próximo de alguma pessoa sem conhecê-la? Sem falar dela? Sem conhecer nada dela? Você consegue? Impossível. O Senhor hoje quer nos ensinar como colocar Ele no centro das nossas vontades, como colocar Ele em primeiro lugar em nossas vidas. E hoje Ele quer falar da importância de nós orarmos e clamarmos por Ele, porque como diz em algumas partes da Bíblia, Ele está ali de ouvidos abertos para nos ouvir e nos ajudar. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que essa palavra tenha falado com você da mesma forma que falou comigo. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, compartilhe os vídeos e um grande beijo e até o próximo vídeo.